Que jogaço! Desde falha de goleiro até gol de falta, 5 gols no primeiro tempo e uma virada nos minutos finais. Mais um dos grandes jogos da história da Liga dos Campeões e o Bayern tá classificado. Dá sim pra dizer que esse é o maior jogo dessa temporada de Champions, mas eu ainda quero esperar o PSG e Bayern porque vai ser outro jogaço. Por isso, vamos relembrar o que passou. Nos últimos 10 anos tivemos alguns dos melhores jogos que a Champions já viu. Desde viradas marcantes, atuações individuais impressionantes até momentos inacreditáveis. A Champions é muito boa. Assim como em Bayern e Real Madrid, esse é um vídeo de muitos gols e muitos craques. Então vamos relembrar o melhor jogo da Champions em cada uma das últimas temporadas. E ó, só pra deixar um aviso que eu vou estar sempre considerando os jogos só de mata-mata. Mas vamos logo começar porque eu tenho bastante jogo pra falar. Voltamos pra Champions do ano 2015 e 2016, pra um 4-2 do próprio Bayern na Juventus, em casa nas oitavas. Nenhum desses times chegou na final, mas olha esses dois elencos, tá louco. Dois times que dominavam seus países na época, e é até engraçado pensar que 10 anos depois, Neuer continuou jogando e Kimmich também. O resultado da primeira partida foi um 2-2 na Itália, equilíbrio total, mas a volta era na casa do Bayern. Ou seja, em teoria, esse jogo da volta era pra ter um favorito. Era, mas não teve não. E se o primeiro gol contra o Real veio num erro do Neuer, aqui dá pra dizer que foi isso também. Com 6 minutos saída meio estranha, rebate no pé de Paul Pogba, 1-0 pra Juventus. Já era um resultadaço começando aqui para os italianos, o Neuer quase entrega mais uma que estava impedida, e para a Juve melhora ainda mais com esse gol do Quadrado aos 28. Esse era o Bayern do Guardiola, então só imagina o quanto de passe que esse time trocou. 69% de posse de bola, o que não necessariamente significou um número absurdo de mais chances contra a Juventus. Esse resultado foi para o segundo tempo, um jogo de mais de 40 finalizações, e o Bayern só diminui aos 73. Bola do Douglas Costa e gol do Leva. Começamos a remontada do Bayern, só que ela ainda demora. Foi indo, chegando aos 90, acréscimos, a Juventus estava se classificando. Pelo terceiro ano seguido, o Bayern vinha caindo, o que seria um fracasso para o Guardiola, mas aos mais de 90 minutos, Miller salva. 2-2. Revendo os lances desse jogo, como participava o Douglas Costa. É muito bizarro ele tá na 4ª divisão da Itália hoje. Já na prorrogação, o jogo se manteve nervoso até o Guardiola colocar o Thiago Alcântara, que meio que decidiu. Gol dele aos 108 minutos. Segundo tempo da prorrogação e 2 minutos depois, gols do Coman. O Bayern fazia o 4-2 e iria para as quartas. Acabou que foi cair pro Atlético de Madrid na semifinal, e se for para lembrar de outro jogo marcante dessa Champions, eu tenho que citar a virada genial do Cristiano Ronaldo contra o Wolfsburg no Bernabéu. Jogo marcante também, mas nenhum mais que o da temporada 16-17. 6-1 pro Barcelona no PSG. O jogo mais diferente e lembrado desse vídeo eu acho, porque eu sempre tentei prezar pelo equilíbrio nessa lista, e esse jogo não foi assim, só que ele foi mais do impossível. O time do Barcelona era absurdo, o MSN que tinha o Neymar em um dos seus melhores momentos, mas o clube em si já não era tão forte quanto foi em 2015. O jogo de ida foi um esculacho 4-0 pro Paris, seria muito difícil de virar. Pro Luis Henrique a ideia era meio que atacar desde o começo, ele não tinha muito a perder. Dá certo, com 3 minutos gol do Suárez e já aos 40 o segundo num gol contra do Kurzawa. Ótimo resultado esse 2-0 em já um primeiro tempo. E o Neymar brilhou, segundo tempo foi dele. Sofreu o pênalti, Messi bateu e 3-0. Isso aos 50 minutos. Era um gol faltando para 40 de um Camp Nou lotado, mais que possível. Só que nessa época existiu o gol fora na Champions e o Paris descontou. Gol do Cavani e a coisa parecia acabada, o placar foi se arrastando até os 88 minutos, quando o Neymar tira da cartola um gol de falta. O gol que colocava de novo o Barça no jogo, e o grande nome desse dia era o Neymar. Depois disso teve um pênalti meio mandrake, mas na época foi marcado, então veio o quinto. Neymar bate e marca, e já aos 95, último lance de jogo, Neymar de novo bota a bola na área e vem o gol de Sergi Roberto. O Barcelona fez o 6-1, e mais impressionante é que os 3 últimos gols vieram em menos de 10 minutos no final. Estamos falando da grande partida da carreira do Neymar e uma das maiores da história da Champions. É até que triste ver o efeito que esse jogo gerou, porque foi meio que por conta dele que rolou a saída do Neymar pro PSG no ano seguinte. Esse jogo é um dos jogos mais marcantes da história do futebol como um todo, e eu realmente não sei se é o mais marcante até da história da Champions, porque uma virada por 6-1 é uma coisa que eu acho que eu nunca vi. Vamos pro próximo jogo. Real Madrid e dessa vez Juventus na temporada 17-18. Fiquei muito na dúvida entre esse jogo e o que a Roma virou sobre o Barcelona, mas eu coloquei esse porque o primeiro jogo foi muito bom também. Foi nesse confronto a bike do Cristiano, 3-0 pro Real na Itália, mas no jogo da volta já no primeiro tempo tava 2-0 pra Juventus com 2 gols do Mandzukic. Os italianos tinham tudo pra conseguir o resultado. E ele veio até rápido, com só 61 minutos e empate no agregado, gol do Matuidi. Foi até engraçado porque cronologicamente a Roma tinha virado sobre o Barcelona um dia antes, e a Juventus tinha tudo pra se classificar também. Porém, pênalti meio estranho pro Real no último minuto.
O Buffon foi expulso depois de enlouquecer e é óbvio que o Cristiano Ronaldo não perderia. Nessa Champions, até aquele momento, gols em todos os jogos, e pelo terceiro ano seguido, o Real Madrid iria buscar o título. Não tinha jeito, esse time dominava a Europa. Seguimos para 2018-19, em um jogo entre Manchester City e Tottenham. Tá aqui o jogo que eu tive mais dúvida, mas eu tentei prezar pelo melhor jogo e não pela melhor história. Porque essa Champions foi absurda, tá ligado? Teve a virada do Liverpool no Barcelona, o Lucas Moura contra o Ajax também é bizarro, mas olha esse jogo aqui. Na ida, o Tottenham tinha vencido por 1-0, mas o City com 4 minutos da volta já tinha feito o primeiro com o Sterling no Etihad. Resultado muito favorável pro time do Guardiola, já que o Tottenham tava sem o Harry Kane. Não tinha o Kane, mas tinha o Son. Com 7 minutos ele empata o jogo e com 10 ele vira 2-1 pro Tottenham, o que dura 1 minuto. Gol do Bernardo Silva para empatar e já aos 21 Sterling marca de novo. 5 gols em 21 minutos, um resultado tão bizarro que nesse momento qualquer um podia passar. O Tottenham tinha o gol fora, mas não dava pra duvidar do City. Era só um gol contra um dos melhores Cities da era Guardiola, tanto que foi nesse ano que eles ganharam a Premier League com 99 pontos, e só não foi mais longe na Champions por causa desse jogo aqui. Já no segundo tempo veio o gol do Agüero, 4-2, o Manchester tava classificado, um jogaço no Etihad, mas aos 73 num lance extremamente polêmico, o Llorente fez de coxa, ou sei lá, só sei que o gol fora tava classificando o Tottenham. Restavam mais 13 minutos e, como esperado, o blitz total do City. Já tava 4-3, o time martelou uma atrás da outra, até que no último minuto, gol do Sterling. City 5-3, classificado, tudo certo, loucura no estádio, mas o gol foi anulado. Aquele jogo não levaria o time do City à semifinal. Quem iria era o Tottenham. Aí na semifinal aconteceu o que aconteceu com o Lucas Moura. Em grandes jogos, essa edição de Champions com certeza dá aula. Tem muito jogo gigante nessa temporada e eu já fiz um vídeo aqui contando a história inteira dessa Champions, então vamos pro próximo. Temporada 2019-20, ano da pandemia, Atalanta e PSG. Vou deixar algumas menções honrosas desse ano. 3-2 do Atlético no Liverpool nas oitavas, o 8-2 do Bayern no Barcelona, mas eu escolhi esse jogo por causa da história do Neymar, e também porque é o jogo mais legal pela história do que aconteceu antes. A gente tava sem futebol na época e teve a movimentação do Ney Day, todo mundo acreditando que aquele seria o ano do Neymar levar a bola de ouro, que seria merecida pelo que ele tava jogando. Spoiler, ela não veio, mas foi a temporada que ele chegou mais próximo de ganhar uma Champions com o PSG. Não foi um jogo tão marcante quanto o 6-1, mas aquele também jogou demais. Neymar quebrou o recorde de dribles em uma partida de Champions naquele dia, foram 16, mesmo assim a Atalanta foi quem abriu o placar no primeiro tempo, 27 minutos, gol do Pasalic. Aí foi o jogo todo do PSG tentando, uma atrás da outra. A Atalanta era um time perigoso também, mas o Neymar tava impossível. Com a entrada do Mbappé no segundo tempo, a parada ainda melhora, mas chegando aos minutos finais não tinha conseguido gol. Vale lembrar que aqui a gente tava no Super Agosto, tá? Era pandemia, então era jogo único. Veio o gol do Marquinhos. 1-1, o PSG tinha conseguido empatar e 3 minutos depois, o segundo veio com Choupo-Moting. Foi muito rápido, a virada foi impressionante e a atuação do Neymar mesmo sem o gol foi gigantesca. Venceu o melhor, tinha tudo pra vencer essa Champions, mas na final pegou o Bayern e perdeu. Pelo menos teria sua revanche. Temporada 2021, o jogo que eu escolhi foi justamente Bayern e PSG. Foram 2 jogaços, mas aqui eu vou no jogo de ida. Eram praticamente os mesmos times da final da Champions, o Bayern era sim o favorito naquele dia, mas o PSG tinha o Neymar e o Mbappé que tava voando. Com 3 minutos gol dele para abrir o placar. E aos 28 minutos, uma bola de esquerda do Neymar genial, achou o Marquinhos impressionante o passe, 2-0 antes dos 30 minutos fora de casa, era um resultadaço. Mas lembra do Choupo-Moting, ele tava do outro lado dessa vez. Aos 37, gol dele para diminuir e já no segundo tempo, Miller empatou o jogo. 2-2, o Bayern tinha tudo para virar, mas o terceiro gol foi do Paris. Mbappé fez mais um, resultado final 3-2 na Baviera, e no jogo da volta, mesmo vencendo, o favorito Bayern caiu. Estava fora da Champions, quem avançava era o PSG. O jogo da ida que eu citei, quem brilhou foi o Mbappé, mas no jogo da volta, quem brilhou foi o Neymar, mesmo sem fazer o gol. É o jogo que pra mim aparece de highlights toda hora, sempre ele pra cima do Kimmich, dando pedalada, não fez o gol por causa do Neuer e caiu pro City na semifinal, mas protagonizou esse grande jogo nas quartas. Já em 2021-22, vamos pra uma semifinal, jogo de ida entre City e Real Madrid. A partir daqui, esses dois se enfrentam todo ano, muitas vezes é um jogo bom, mas nesse aqui foi o melhor. Foi inclusive nessa temporada que o Real fez vários jogos memoráveis que dá pra citar. Teve virada contra o PSG do Messi, teve o hat-trick do Benzema contra o Chelsea e, óbvio, o jogo da volta contra o mesmo City com os 2 gols do Rodrigo. Mas em questão de jogo, não teve nenhum melhor que esse aqui. Um dos grandes méritos desse Real é não morrer, porque o City merecia muito mais. Com 2 minutos, abriu o placar com De Bruyne. Com 11, gol do Gabriel Jesus. E a partir daqui seria quase impossível pro Real, porque o City ia trocar passes até acabar, mas não foi assim. Gol do Benzema para diminuir no primeiro tempo.
De qualquer forma, o Manchester podia ter deslanchado a qualquer momento, porque eles fizeram 2 a 0 e depois abriram 3 a 1 de novo. Ainda teve bola na trave, perdeu o gol feito, aos 53 fez o 3 a 1 com o Phil Foden, só que o Real tinha o fator individualidade e o Vini Júnior arrumou um gol que eu nem sei da onde. Drible impressionante no Fernandinho, arrancada, toque na saída do goleiro, 3 a 2, mas o City voltaria a ter 2 a mais com o Bernardo Silva que fez aos 74. O Real fez uma Champions brilhante com Vini, com Rodrigo, mas o grande personagem foi o Benzema. Tinha feito o primeiro já e mais perto do final, pênalti pro Real. E o Karim vai lá e cava. O resultado final foi um 4 a 3 pro City, mas foi mais positivo pro Real, porque podia ter tomado um amasso, aqui saiu vivo e na volta passou sufoco, só que tinha o Rodrigo pra fazer história. 22-23, continuamos com City e Real Madrid, mas sem nenhum caos. Essa Champions não teve nenhum daqueles jogos que foram um caos, então eu coloquei esse amasso. Mas antes de falar dele, eu vou parar aqui pra pedir a você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tá chegando Copa, tô preparando bastante coisa começando já no mês que vem, então me dá uma chance. E falando desse jogo, os times eram praticamente os mesmos, mas o protagonismo do Real tava começando a ser mais do Vini. Tanto que no jogo da ida no Bernabéu ele joga demais, faz um golaço, mas o Madrid não consegue a vitória. Fica no 1 a 1 e o jogo no Etihad ia ser bem mais difícil. E foi mesmo. Como eu falei, dessa vez um jogo não muito equilibrado, se não tivesse o Courtois podia ter sido um 6, foi show do City que seria o campeão. No primeiro tempo, logo 2 gols do Bernardo Silva, várias chances criadas pelo time do Guardiola, Akanji no segundo tempo fez o terceiro e Julian Álvares o quarto já depois dos 90. Resultado inacreditável, o atual campeão tomaria um 4 a 0 sem ver a cor da bola. E esse sem dúvidas foi o grande jogo que marca esse título do City na temporada 22-23. Mas se você pensa que acabou, não. Vamos para mais um jogo entre Real e City. 23-24 dessa vez, um 3 a 3 nas quartas no Bernabéu. 3 anos seguidos, não dá nem pra eu dizer que esses times mudaram muito, só que aqui voltou a ser equilibrado. Talvez um dos mais equilibrados até em questão de gols. Teve 2 viradas, teve um golaço do Valverde no final, eu vou mostrar. O jogo era muito tenso, Ancelotti contra Guardiola e com 2 minutos já tava 1 a 0 pro City. Parecia que a história do ano anterior se repetiria. Mentira, não ia rolar não. Com 12 minutos o Real empatou num gol contra e o Rodrigo, que gosta de marcar gol no City, faria o gol da virada num passe do Vini Júnior, que inclusive passou o Cristiano Ronaldo em assistências nesse jogo contra o Bayern. Eu nem sei em quantos números ele pode chegar, porque ele é muito novo e é meio bizarro isso. Enfim, o primeiro tempo desse jogo acaba assim, 2 a 1, só que ele volta a ser uma loucura no segundo depois do empate. Phil Foden faz aos 66, belíssimo gol e o City vira. Gol do Gvardiol 6 minutos depois. Se empatar tava bom, levar um 3 a 2 pro Etihad era ainda melhor. Mas olha o passe do Vini e principalmente a finalização do Valverde. Gol impressionante, não tem nem o que falar. 3 a 3 no Bernabéu, o City era o favorito na volta, mas não. Dessa vez, mesmo na Inglaterra, mesmo com desfalques, o Real foi lá e trouxe para a Espanha a classificação. De novo, mais um ano, seria o campeão da Champions. Vamos sair desse confronto, é óbvio que ele rolaria de novo, mas ele não seria mais o melhor jogo. Porque em 24-25 é impossível não lembrar de Barça e Inter, os dois jogos, que foram absurdos. Pra mim até é difícil entender a Inter, que foi pra final contra o PSG e tomou 5 porque eles pareciam um time bem cascudo aqui. O Barça tinha o Rafinha na sua melhor temporada, mas o grande personagem desse jogo era o Lamine Yamal. O jogo de ida dele é impressionante, na verdade a partida como um todo é impressionante. Um 3 a 3 do jeito que foi parecia impossível de ser replicado na Itália. Só que ele foi até melhor talvez. Outra partida impressionante do Yamal, não fez gol, não deu assistência, mas foi uma partida de manual dele. Outro jogador que se destacou muito foi o Sommer, se não fosse ele a Inter não teria se classificado, pegou demais. Aqui é mais difícil pra mim botar os lances por conta de direitos autorais, mas eu vou tentar contar a história da partida. A Inter fez 2 a 0 no primeiro tempo, mas no segundo o Barça empatou num espaço de 6 minutos. E já aos 87, Rafinha virou o jogo. O ano quase perfeito do brasileiro, que por poucos minutos não poderia ter sido coroado com uma final de Champions. Tem que ser citada também a partida do Ronald Araújo, que foi mal demais. Aos 93, gol do Acerbi, jogaço. De novo no tempo normal, um 3 a 3. Só que ao invés de ir pros pênaltis, na prorrogação, gol de Fratesi. A Inter vencia por 4 a 3 e o Barcelona do imarcável Lamine Yamal ficava de fora. Infelizmente, porque uma final entre PSG e Barça tinha tudo pra ser mais interessante. Enfim, chegamos nesse ano. Não dá pra gravar ainda que foi o jogo dessa Champions, porque tem um PSG e Bayern, mas com certeza até agora, nesse ano como um todo, foi o melhor jogo. E vou ser sincero, dá até dó do Kane pela temporada que ele tá fazendo, com certeza ele talvez mereça a bola de ouro, só que por ter uma Copa do Mundo e ele ser da Inglaterra, eu acho que isso pode mudar. Olhando pelo lado bom, nesse final de temporada, tirando o Arsenal, talvez tem pouco brasileiro se gastando nessa reta final, então isso vai ser bom. PSG e Bayern vai ser 2 jogaços.
Com certeza, pra mim, daqui vai sair o campeão, porque esses dois times jogam muito. Se vai ser melhor que esse Real e Bayern, eu não sei. Vai ser bem difícil, mas é possível. Eu só sei que nesse vídeo vimos os 10 melhores jogos dos últimos 10 anos da Champions League.